Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou a professora Renata, estou aqui para mais uma aula de matemática do PET 3. E hoje nós vamos iniciar a semana 6. Na semana 6 a gente vai aprender equação de segundo grau. Então você já conhece a equação de primeiro grau e hoje nós vamos aprender a equação do segundo grau. Então, uma equação quadrática ou polinomial de segundo grau, então a equação de segundo grau, ela é também chamada de equação quadrática ou polinomial de segundo grau, tá? Ela pode ser expressa na forma genérica ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, toda equação do segundo grau, uma equação completa, ela é escrita dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Por que ela é chamada de equação do segundo grau? Porque o maior expoente do x aqui é o 2. Então, por isso que ela é chamada de equação do segundo grau, tá? Se eu tirar esse termo aqui, ó, se eu tirar esse termo, esse primeiro termo aqui dela, que é ax ao quadrado, aí ela não fica uma equação do segundo grau, ela fica uma equação do primeiro grau, tá? Então, a equação ela é do segundo grau, por quê? Porque o maior expoente do x é o 2, por isso que ela é chamada de equação do segundo grau, tá? Na equação do segundo grau, A, B e C são números reais, tá? Então, esse A, esse B, esse C, eles não aparecem assim, A, B, C, quando vocês virem uma equação do segundo grau. No lugar do A, eu vou ter um número, no lugar do B, eu vou ter outro número real, e no lugar do C, eu vou ter outro número, tá? Então, com A diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, olha, o que o A está fazendo com o x ao quadrado? Ele está multiplicando, não tá? Quando eu não tenho nenhum sinal entre a letra e o número, é como se estivesse multiplicando, né? Então, se eu colocar o A igual a zero, o que acontece? Zero vezes x ao quadrado vai dar zero. Então, vai sumir. Aí vai sumir o x ao quadrado aqui. Aí, sumindo o x ao quadrado, o que vai acontecer? Ela não vai ficar uma equação do segundo grau. Ela vai ficar uma equação do primeiro grau, porque não vai ter o expoente 2 no x, né? Então, por isso que o A tem que ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, ela não vai ser uma equação do segundo grau, porque aí o zero vai multiplicar o x ao quadrado, e zero multiplicado, qualquer letra, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Aí o x ao quadrado some, e aí vai ficar só bx mais c. Aí não vai ficar uma equação do segundo grau, tá? Por isso que toda equação do segundo grau, o A, ele é qualquer número real menos o zero. Ele tem que ser diferente de zero, tá? O A é o coeficiente de x ao quadrado. Então, o A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Sempre diferente de zero, tá? Então, vocês entenderam por que o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for zero, zero vezes x ao quadrado vai dar zero. Aí o x ao quadrado some e não fica uma equação do segundo grau. B é o coeficiente de x. O B é o número que está multiplicando o x e pode ser igual a zero. O B pode ser igual a zero, tá? Porque zero vezes x vai dar zero. Aí o x vai sumir, mas o x ao quadrado vai estar aqui, tá? Então, ela não vai deixar de ser uma equação do segundo grau, tá? C é o termo independente e pode ser igual a zero, tá? Então, A, B e C, eles são chamados de coeficientes, tá? Então, o A é o coeficiente de x ao quadrado, quer dizer, o número que está multiplicando o x ao quadrado. O B, ele é o coeficiente de x, quer dizer, o número que está multiplicando o x. E o C, ele é o termo independente, o que não tem x, tá? Então, vamos lá para os exemplos aqui. Agora que a gente aprendeu que A, B e C eles são chamados de coeficientes, né? Que o A é o que está multiplicando o x ao quadrado, o B é o que está multiplicando o x e o C, ele é o termo independente porque ele é aquele que não tem letra nenhuma, que não está multiplicando nenhuma letra, tá?
Então, agora nós vamos ver os exemplos aonde que a gente vai aplicar isso que a gente aprendeu agora. Encontre o valor dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau abaixo. Então, aqui deu a equação, ó, 5x ao quadrado mais 2x mais 2 é igual a 0. Então, ela é uma equação do segundo grau. Por que ela é uma equação do segundo grau? Porque o maior expoente do x é 2. Então, ela é uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau ela é escrita dessa forma. Ax ao quadrado, uma equação completa, né? Mais bx mais c igual a 0. Então, toda equação do segundo grau completa ela é escrita assim, tá? O A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Que número que eu tenho aqui multiplicando o x ao quadrado? O 5, né? Então, o A é igual a 5. O B é o que está multiplicando o x, não é? Nessa equação aqui, que número que está multiplicando o x? O 2. Então, o B é igual a 2. E o C, ele é o termo independente que a gente fala, né? O C é o que não está multiplicando letra nenhuma. Então, o C aqui é 2 também, tá? Então, é só vocês compararem com essa fórmula da equação geral, da equação completa de segundo grau e ver qual que é o A, o B e o C, tá? Então, isso que pediu, ó, encontra o valor dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau. Então, nós já encontramos. Agora, a letra B. Também é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente do x é o 2, então é uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau ela é escrita, uma equação completa. É dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, toda equação completa, o que quer dizer equação completa, gente? É quando eu tenho A, o B e o C, quando nenhum é diferente de 0, tá? Aí ela é uma equação completa. Então, vamos ver, vamos comparar aqui a forma para a gente achar. Qual que é o A aqui nessa equação? Ó, nessa equação aqui. O A não é o que está multiplicando o x ao quadrado? Qual o número que está multiplicando o x ao quadrado aqui? O 2. Então, o A é igual a 2. O A é igual a 2. O B. O B é igual a... O B, qual que é o B? Os coeficientes são letra minúscula, tá, gente? O B é o que está multiplicando o x, ó. O B é o que está multiplicando o x. Qual que está multiplicando o x aqui, ó? Menos 3, tá? Não pode deixar de colocar o sinal de menos. Menos 3. E o C, ele é o termo independente, o que não tem letra. Qual que não tem letra aqui nessa equação? Menos 5, que é o termo independente que a gente fala que não tem letra. Eu vou colocar esse aqui minúsculo, tá? Então, aqui já achamos o A, o B e o C, que é o que está pedindo aí na atividade. Agora, vamos aqui para a letra C. A 4x ao quadrado menos 16 igual a 0. Então, é uma equação do segundo grau também, por quê? Porque o maior expoente do x é 2. Então, é uma equação do segundo grau. Vamos colocar aqui toda a equação do segundo grau completa, ela é escrita dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Então, essa é a forma que toda equação do segundo grau completa é escrita, certo? Agora, vamos ver aqui. Opa, tá pedindo qual que é o A, qual que é o B e qual que é o C. O A aqui é... O A não é o que está multiplicando o x ao quadrado? Então, o A aqui é 4, né? Porque o 4 que está multiplicando o x ao quadrado. O B é o que está multiplicando o x. Nessa equação aqui, eu tenho x? Não. Então, se eu não tenho x, o B é igual a... Opa! Se eu não tenho o x, o B é igual a 0, tá? Porque nessa equação não tem o x.
e o B é o que está multiplicando o x. Então, se eu não tenho x, é porque o B vale zero, tá? E o C? O C é o termo independente, que não tem letra. Nessa equação aqui, qual que não tem letra aqui? O menos 16. Então, o C é igual a menos 16. Não pode deixar de colocar o sinal de menos, tá? Porque o sinal vai junto, tá bom? Mesmo o B sendo igual a zero, ela deixou de ser uma equação do segundo grau? Não. Por quê? Porque eu tenho o x ao quadrado, tá? Então, por isso que o A não pode ser igual a zero, porque senão ela não fica uma equação do segundo grau. Mas o B pode ser igual a zero, né? Porque o B é o que está multiplicando o x, certo? Agora, vamos ver nessa equação aqui, ó. 2x ao quadrado menos 3x é igual a zero. É uma equação do segundo grau, porque maior expoente do x aqui é o 2. Porque aqui, ó, qual que é o expoente do x aqui? Quando eu não tenho nenhum número em cima, é como se tivesse o 1, né? Então, o maior expoente do x é o 2, ela é uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau completa, ela é escrita dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Qual o número que está multiplicando o x ao quadrado aqui, nessa equação? O 2. Então, o A é igual a 2, né? Vamos ver o B. O B é igual a... O B não é o que está multiplicando o x? Qual o número que está multiplicando o x nessa equação? Menos 3, né? Então, o B é igual a menos 3. E o C, ele é o termo independente, o que não tem letra. Nessa equação aqui, qual que não tem letra? Não tem. Então, o C vale zero, tá? Agora, vamos ver na letra E. 4x ao quadrado igual a zero. É uma equação do segundo grau? Sim. Por quê? Porque o maior expoente do x aqui é o 2. Então, ela é uma equação do segundo grau. Aí você vai perguntar, mas como que ela é uma equação do segundo grau, sendo que toda equação do segundo grau eu tenho que escrever dessa forma? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso daqui, essa forma é de uma equação completa do segundo grau. E quando o A, o B e o C são diferentes de zero, tá? Mas se o B ou o C for igual a zero, ou os dois forem iguais a zero, aí ela é escrita de outra forma, tá? Então, aqui vamos ver. Eu sei que o A é o que está multiplicando o x ao quadrado. Então, qual que é o A aqui? Qual o número que está multiplicando o x ao quadrado? O 4, não é? Então, o A é igual a 4. Esse A aqui é minúsculo, tá? O B eu sei que é o que está multiplicando o x. Então, aqui, tem algum número multiplicando o x nessa equação aqui? Não, não tem x. Então, se eu não tenho x, é porque o B vale quanto? Zero. Então, o B é igual a zero, tá? Esse B aqui é minúsculo. É porque aqui subtende que eu estou começando a frase, então a letra maiúscula subtende-se isso, tá, gente? O C é o que não tem letra. Nessa equação aqui, qual o número que não tem letra? Não tem número que não tem letra, então zero, né? O C é o termo independente, não tem letra, então C é igual a zero, tá? Então, muito fácil, né? Achar o A, o B e o C. É só vocês saberem que o A é o que está multiplicando o x ao quadrado, o B é o que está multiplicando o x e o C, ele é o termo independente, que não tem letra. Então, se eu não tenho x, é porque o B vale zero. Se eu não tenho um número sem letra, é porque o C vale zero. Agora, o A nunca pode valer zero, porque aí não é uma equação do segundo grau, tá? Agora, vamos aprender a resolver equações de segundo grau incompletas, tá? Uma equação do segundo grau ela é incompleta quando o B é igual a zero, quando o C é igual a zero, quando os dois são iguais a zero, tá? Então, existem métodos específicos para cada um dos casos de equações incompletas. A seguir, veremos cada um deles. Então, o primeiro caso que a gente vai ver
é quando eu tenho os dois iguais a zero. B igual a zero e o C igual a zero. Só o A que não é, porque o A não pode ser igual a zero, que a gente aprendeu, né? Quando tanto o coeficiente B quanto o coeficiente C são iguais a zero, a equação será do tipo ax ao quadrado igual a zero, tá? Então, ela vai ser desse tipo aqui, ax ao quadrado igual a zero. Nesse caso, vamos isolar a variável x até encontrar as possíveis soluções da equação. Vejamos um exemplo. Então, aqui, olha, nessa equação aqui, 3x ao quadrado igual a zero. Nós temos, olha, uma equação completa, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx, eu tô colocando só para explicar para vocês, tá? Igual a zero. Isso aqui é uma equação completa, certo? Só que nessa equação, o a, ele vale quanto aqui nessa equação? Vale 3, porque o a é o que está multiplicando o x ao quadrado. O b é o que está multiplicando o x. Tem x aqui? Não. Então, o b vale 0. E o c é o termo independente, que não tem letra. Então, o c também vale 0. Então, se o b e o c vale 0, como que a gente faz para resolver essa equação? 3x ao quadrado igual a 0. A gente vai resolver igual a gente resolve equação do primeiro grau, lembra? Toda equação, tudo o que vem antes do sinal de igual é o primeiro membro, e o que vem depois do sinal de igual é o segundo membro. Então, quando eu tenho b e c igual a 0, a gente resolve igualzinho a gente resolve a equação do primeiro grau. Vou ter que isolar a variável x para deixar ela sozinha aqui no primeiro membro. Ela está sozinha no primeiro membro? Não. Qual o número que está junto com o x ao quadrado aqui? O 3. Então, eu vou tirar o 3 daqui para o x ao quadrado ficar sozinho. Então, vai ficar x ao quadrado igual, né? Porque eu tirei o 3 daqui, ó. O que eu tenho no primeiro membro aqui? 3x ao quadrado, que está antes do sinal de igual. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, eu vou tirar o 3 daqui que está junto com ele e vou passar para o segundo membro, que é depois do sinal de igual. Só que antes de eu passar o 3 para o segundo membro, eu vou repetir o que já está no segundo, tá? Qual que já está no segundo? O 0, né? Porque o 0 já está depois do sinal de igual. Então, eu vou repetir ele e agora eu passo o 3 para o segundo membro. Que operação que o 3 está fazendo com o x ao quadrado aqui? Ele está multiplicando. Por quê? Porque se eu não tenho nenhum sinal entre o número e a letra, é como se estivesse multiplicando. Quando ele muda de membro, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, passo o traço, dividido por 3, certo? E agora a gente vai resolver essa divisão aqui, 0 dividido por 3. Então, vai ficar x ao quadrado é igual, vamos resolver, 0 dividido por 3. Então, quando eu estou dividindo 0 por 3, eu vou ver qual número que eu multiplico por 3 que vai dar 0. 0, né? 0. Agora, gente, acabou? Já achei o valor do x? Não. Eu achei o valor do x ao quadrado, ó. Mas eu não achei o valor do x. Então, eu vou ter que tirar esse expoente 2 daqui e aqui, tá? Para o x ficar sozinho. Então, eu vou tirar o 2 daqui, porque o 2 está como expoente, eu vou tirar ele daqui, x igual. E toda vez que eu mudo de membro, a gente não passa com a operação inversa? Aqui eu tenho uma potenciação. Qual que é a operação inversa da potenciação? Radiciação. No caso aqui vai ser a raiz quadrada, porque o expoente é 2, tá? Então, eu vou colocar aqui raiz quadrada. Peraí. Vou fechar aqui, vou inserir equação. Tem equação aqui. Equação. Espera, não foi não, gente, calma aí. Aí, não é digitar a equação, não. Vou inserir
Então, aqui o expoente 2 aqui, eu tenho que tirar ele daqui, não é? Então, eu tirei ele daqui do primeiro membro, ele vai para depois do sinal de igual, ele vai para o segundo membro. Aí eu passo com a operação inversa. Qual que é a operação inversa da potenciação? Radiciação. Como o expoente é 2, raiz quadrada. Raiz quadrada é de 0, que é o número que já está no segundo membro, né? Qual que já está no segundo membro? É o 0. Então, vai ser raiz quadrada de 0, tá? Sempre quando a gente passa mais ou menos, tá, gente? Com o sinal mais ou menos. Eu vou colocar mais barra menos aqui, porque eu não consigo colocar os dois em cima. Mais ou menos, raiz quadrada de 0. Por que que eu passo mais ou menos, gente? Porque o número negativo, ó, o 2 não é par? Um número negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo. Lembra quando vocês aprenderam isso? E o número positivo elevado ao expoente par, ele continua positivo. Então, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se elevar ao expoente par, ele fica positivo. Por isso que a gente coloca mais ou menos, tá? Agora, a gente vai resolver x igual raiz quadrada de 0. Quando eu estou achando raiz quadrada, eu estou vendo qual número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 0, né? Então, qual número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 0? O 0. 0 vezes 0, 0. Então, eu não vou colocar mais ou menos, por quê? Porque o 0 não tem sinal, tá? Raiz quadrada de 0 deu 0. Então, não vou colocar mais ou menos, porque o 0, ele não é nem positivo e nem negativo. Pronto, achamos o valor do x aqui. X igual a 0, certo? Então, esse é o caso mais fácil, tá? É quando o B e o C são iguais a 0, que eu só tenho o valor do A aqui. A gente isola o x e resolve como a gente resolve uma equação do primeiro grau, tá? Agora, nós vamos ver o segundo caso. O segundo caso é quando o B é igual a 0, tá? Então, quando B é igual a 0, vou colocar de vermelho aqui para destacar, encontramos uma equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Nesse caso, vamos isolar a variável x até encontrar as possíveis soluções da equação. Então, quando b é igual a 0 também, a gente resolve do mesmo jeito. Como a gente resolve uma equação do primeiro grau também, tá? Então, vamos lá. Quando b é igual a 0, a gente vai resolver igual a gente resolve uma equação do primeiro grau. Tudo que eu tenho antes do sinal de igual é o primeiro membro, não é? O que eu tenho antes do sinal de igual aqui? 3x ao quadrado menos 12 igual a 0, né? Então, essa daqui é uma equação do segundo grau, por quê? Porque o maior expoente do x é o 2. No primeiro membro, antes do sinal de igual, eu tenho 3x ao quadrado menos 12. No segundo membro, que é depois do sinal de igual, eu tenho 0, né? Aqui, o A vale quanto? O A não é o que está multiplicando o x ao quadrado? Então, A é igual a 3. O B é o que está multiplicando o x. Tem x aqui? Não. Então, o B é igual a 0. E o C é igual a... O C é o termo independente, que não tem letra. Qual que não tem letra aqui? Menos 12. Então, o C é menos 12. Então, aqui nós temos o B igual a 0, né? Então, vamos resolver normalmente igual a gente resolve uma equação do primeiro grau. Sempre tentando deixar o x, a variável x, que é o que eu estou procurando o valor, sozinho no membro que está, tá? Então, no primeiro membro, eu tenho 3x ao quadrado menos 12. O x não está sozinho, né? Quem que está aqui junto com o x atrapalhando ele? O 3, que está multiplicando o x ao quadrado, e o menos 12, não é? Então, eu vou ter que tirar de 1 em 1, eu não posso tirar os dois. Não posso tirar o 3 e o menos 12 junto. Eu tenho que tirar de 1 em 1, tá? Qual que eu tiro primeiro? Eu tiro primeiro o que não está junto com o x ao quadrado, que é o 12, tá? Então, eu vou tirar ele daqui do primeiro membro. Então, tirando ele daqui, só vai ficar o qual?
3x ao quadrado, tá? Porque o 12 eu vou tirar daqui. Igual, aí eu vou repetir o zero, que já está depois do sinal de igual, né? Ele já está no segundo membro, eu vou repetir o zero e passo o 12 para lá, porque eu tirei o 12 antes do sinal de igual, o menos 12, para o 3x ao quadrado ficar sozinho aqui, tá? Aí, agora eu vou ter que passar ele para o segundo membro, para depois do sinal de igual. Então, sempre quando a gente muda um membro, a gente inverte a operação. Aqui o 12 não está subtraindo, então ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de subtrair? Somar. Então, mais 12, tá? Sempre primeiro a gente repete o que já está no segundo membro, para depois passar o outro para o segundo membro, tá? Agora vamos resolver aqui, ó, 0 mais 12. Então, eu vou repetir 3x ao quadrado igual 0 mais 12 vai dar 12, né? 12. Agora pronto, já achei o valor do x? Não. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho aqui no primeiro membro. O que eu tenho no primeiro membro aqui, ó? Primeiro membro, lembra? Tudo que está antes do sinal de igual. O que eu tenho aqui? 3x ao quadrado, né? Então, o x não está sozinho. Então, eu vou ter que tirar esse 3 daqui, tá? Opa! Vou ter que tirar o 3 daqui e vai ficar no primeiro membro só x ao quadrado. Igual, aí eu repito o 12, que já está no segundo membro, né? Ele já está depois do sinal de igual, vou repetir. E passo o 3 para o segundo membro, porque ele saiu daqui para deixar o x ao quadrado sozinho. O que o 3 está fazendo com x ao quadrado aqui? Ele está multiplicando, né? Por que eu sei que ele está multiplicando? Porque não tem nenhum sinal entre o número e a letra, porque ele está multiplicando. Então, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, passo o traço de divisão, 12 dividido por 3. Aí, eu vou ter que resolver agora essa divisão, tá? Então, eu vou repetir de novo, x ao quadrado igual 12 dividido por 3 dá 4, né? 4 vezes 3, 12. Então, agora, acabou? Já achei o valor do x? Não. Eu achei o valor do x ao quadrado, ó. Achei que x ao quadrado é igual a 4. Mas eu quero achar o valor do x, tá? Então, se eu quero achar o valor do x... Se eu quero achar o valor do x, eu vou ter que deixar o x sozinho. Tirar esse 2 que está atrapalhando aqui, o expoente daqui. Então, eu vou deixar o x sozinho, x igual, e passo o 2 para cá. Sempre com operação inversa. O 2 não é expoente? Não é? Se eu tenho x ao quadrado, é uma potenciação. Qual que é a operação inversa da potenciação? Radiciação, tá? Então, eu vou passar raiz quadrada, porque o expoente é 2, né? Então, eu vou passar raiz quadrada. Qual o número que eu já tenho aqui no segundo membro? Opa! O 4. Então, vai ser raiz quadrada de 4. Coloco mais ou menos, não esquece que a gente tem que colocar mais ou menos. Por que mais ou menos, gente? Por quê? Porque quando eu estou levando o número ao quadrado, tanto faz, se ele for positivo, ele vai continuar positivo. Se ele for negativo, ele vai ficar positivo, porque todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo, tá? Por isso que a gente tem que colocar mais ou menos quando vai passar a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 4? Quando eu estou achando a raiz quadrada de um número, gente, eu estou vendo qual número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 4. Então, vai ser o 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, coloco mais ou menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2, que é 2 vezes 2, 4. Vou colocar de vermelho aqui para destacar a resposta. Então, essa ficou a resposta. Eu esqueci ali, gente, toda equação do segundo grau, a gente tem que colocar o conjunto solução, tá? Que a gente representa por S maiúsculo, tá? Então, coloco o conjunto solução, vou colocar uma chave aqui, porque conjunto a gente representa entre chaves, tá?
conjunto entre chaves. Aí eu vou colocar, qual que é o conjunto de solução aqui? Menos 2 e mais 2, né? Mas não tem necessidade de colocar o sinal de mais, né? E fecha agora a chave aqui, ó. Agora eu vou fechar a chave, tá? Então, toda equação do segundo grau, quando você está resolvendo uma equação, você coloca o conjunto de solução, tá? Que a gente chama de S. Agora a letra B, ó. Vou colocar um novo slide aqui, porque não vai ter espaço para resolver ali. A letra B, eu vou repetir ali. Apagar aqui. A letra B, vamos ver, é uma equação do segundo grau? Sim. Por que ela é uma equação do segundo grau? Porque o maior expoente do x aqui é o 2. Então, ela é uma equação do segundo grau, né? Então, vamos ver. Toda equação do segundo grau a gente escreve dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O a é o que está multiplicando o x ao quadrado. Então, o a no caso aqui, nesse caso aqui, ó, o a, ele é igual a quanto? Qual que está multiplicando o x ao quadrado aqui? Eu não tenho nenhum número na frente do x ao quadrado. Quando não tem nenhum número, é como se fosse o 1, tá? 1, né? 0 não, porque se fosse o 0, não tinha x ao quadrado. Então, é como se tivesse o 1 aqui. Então, a aqui, ele vale menos 1, porque eu tenho sinal de menos aqui, tá? O B não é o que está multiplicando o x, então, não tem x aqui. Então, B é igual a 0. E o C, ele é o termo independente, que não tem letra. Qual o número que não tem letra aqui? Mais 16. Então, 16. C igual a 16. Então, quando a gente tem o B igual a 0, eu não tenho x aqui, eu só tenho x ao quadrado. Então, a gente resolve normalmente como eu estou resolvendo uma equação do primeiro grau, né? Isolando a variável x, né? O que eu tenho no primeiro membro? Eu tenho tudo que está antes do sinal de igual aqui é primeiro membro, tá? O que eu tenho aqui? Menos x ao quadrado mais 16. O que eu tenho no segundo membro é o 0. Então, se eu estou procurando o valor do x, eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro, tá? Então, ele não está sozinho. Então, eu vou passar qual primeiro? Qual o primeiro que eu vou passar para lá? Eu vou passar o que não tem letra, que é o 16. Vou tirar o mais 16 daqui. Então, eu vou deixar menos x ao quadrado igual, porque eu tirei 16 daqui do primeiro membro. Repito que já está depois do sinal de igual, que é o 0, e passo o 16 para o segundo membro. O 16 ele está somando aqui no primeiro membro, né? Se eu mudo de membro, ele passa com a operação inversa. Qual que é o inverso de somar? Subtrair. Então, menos 16, tá? Agora, eu vou ter que resolver aqui, ó, 0 menos 16. Então, eu vou repetir, menos x ao quadrado igual 0 menos 16 vai dar menos 16, né? Porque o 0 não vai alterar nada quando eu estou somando ou subtraindo, o 0 não faz diferença nenhuma, né? Agora, olha, eu tenho um número negativo aqui, ó, o x está negativo, tá vendo? O x ao quadrado está negativo. Então, no primeiro membro eu tenho menos x ao quadrado, no segundo membro eu tenho menos 16, tá? Quando o x, a letra que eu estou procurando está negativo, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar essa equação por menos 1, tá? Então, toda vez que a letra que eu estou procurando estiver negativa, a gente multiplica a equação por menos 1. Quando eu multiplico a equação, eu multiplico toda a equação, antes e depois do sinal de igual, tá? Toda vez que eu estou multiplicando por menos 1, a gente inverte o sinal. Então, por exemplo, menos x ao quadrado está negativo. Se eu estou multiplicando por menos 1, ele vai ficar positivo. X ao quadrado, que não precisa colocar o sinal de mais, igual. Aí eu inverto o sinal da equação toda, tá?
Então, o 16 está negativo, então eu vou inverter o sinal dele, ele vai ficar positivo. 16 positivo, tá? Quando que a gente multiplica uma equação por menos 1? Quando o valor do x, o valor da letra que eu estou procurando, for negativo, tá? Valor não, desculpa, não é o valor. Quando o coeficiente, né? Quando o coeficiente, o que é o coeficiente? É o número que está aqui na frente da letra, tá? No caso aqui é o menos 1. Quando o coeficiente, que é o número que está na frente da letra, multiplicando ela, está negativo, a gente multiplica por menos 1, tá? Aí eu multiplico a equação toda por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, a gente inverte o sinal. Aqui tá menos, fica mais, aqui tá menos, fica mais, tá? Inverte da equação inteirinha, antes e depois do sinal de igual. Agora nós temos x ao quadrado igual a 16. Já achei o valor do x? Posso falar que é 16? Não, porque eu quero achar o valor do x, não x ao quadrado. Então, eu vou ter que tirar esse 2 daqui, ó, que tá atrapalhando aqui. Então, eu vou tirar o 2 daqui, vai ficar x igual... O 2 aqui, se eu tirei, ele vai para algum lugar, não é? Então, eu tirei ele do primeiro membro, ele vai para o segundo membro, ele vai para depois do sinal de igual. E sempre com a operação inversa. O que é o inverso da potenciação? Radiciação. Como é elevado ao quadrado, ele vai passar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada... Não é aqui que vai ficar, não. Desculpa, gente. É aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 16, tá? Só que aqui vai ficar mais ou menos. Não esquece que a gente tem que colocar mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque não é raiz quadrada, não é a potenciação aqui. Todo número elevado ao expoente par, ele fica positivo. Então, ele pode ser negativo, que ele fica positivo. Pode ser positivo, que ele fica negativo. Que ele continua positivo, né? Então... Por isso que a gente coloca mais ou menos, que pode ser tanto mais quanto menos, que ele vai ficar positivo, tá? Quando eu estou achando a raiz quadrada de 16, eu estou procurando qual número que eu estou multiplicando por ele mesmo, que dá 16. 4, né? 4 vezes 4, 16. Então, x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4, tá? Porque 4 vezes 4, 16. Então, esse é o... Vocês viram que a gente acha dois valores para x? Que é o mais 4 e menos 4? Por quê? Porque ela é uma equação do segundo grau, né? Então, eu vou achar dois valores para x. Então, vamos colocar o conjunto solução, que a gente representa por S, maiúsculo, né? Porque todo conjunto é dado por letra maiúscula. Coloca entre chaves, porque conjunto é representado entre chaves. Então, vai ficar, quais são os valores que eu achei para x aqui? Menos 4, sempre coloco menos primeiro, porque é o menor, tá? Para seguir a ordem. E mais 4, não tem necessidade de colocar o sinal de mais, tá? Só que eu quis colocar aqui. E agora eu vou fechar a chave. Esse é o conjunto de solução da equação, tá? Então, fácil, né? Por enquanto, tá fácil. É só resolver normalmente, igual a gente resolve uma equação do primeiro grau. Agora, nós vamos ver quando C é igual a zero. É o terceiro caso, tá? Quando C é igual a zero. Quando C é igual a zero, a equação do segundo grau é incompleta. E é uma equação desse tipo, ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá? Para encontrar seu conjunto de soluções, colocamos a variável x em evidência, tá? Reescrevendo essa equação como uma equação produto. Vejamos um exemplo a seguir. Então, olha, encontre as soluções das equações a seguir. Então, essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x é igual a zero. Ela é uma equação do segundo grau. Por que ela é uma equação do segundo grau? Porque o maior expoente do x é o 2, tá? Nessa equação aqui, qual o termo que a gente não tem, qual o coeficiente que a gente não tem aqui? Ó, a gente tem o a. Qual que é o a? É o que está multiplicando o x ao quadrado
Qual que está multiplicando o x ao quadrado aqui? É o 2. Então, a é igual a 2. O B é o que está multiplicando o x. Qual que está multiplicando o x aqui? É o 5. Então, B é igual a 5. E o C é aquele termo independente, que não tem letra. Qual o número que não tem letra aqui? Não tem, então ele é igual a 0. Então, quando C é igual a 0, ó, A e B é diferente de 0, e o C é igual a 0, vamos prestar atenção como que a gente vai resolver. Olha, eu tenho x ao quadrado e tenho x, ó. Tem x ao quadrado e x. Primeiro passo, colocar x em evidência. Por que colocar x em evidência, gente? Porque eu tenho o x ao quadrado daqui e tem x aqui. Então, o x ele está repetindo nos dois termos, né? A gente fala que esse é o primeiro termo, 2x ao quadrado, e o 5x é o segundo termo. Por quê? Porque a gente tem um sinal de mais aqui separando os dois termos, tá? Isso a gente coloca em evidência quando c é igual a 0, tá, gente? Quando c é igual a 0. Quando ela é uma equação incompleta, com c igual a 0. Então, qual x que eu vou colocar em evidência? O x ao quadrado ou o x? Eu coloco o x de menor expoente. Qual que é o expoente do x aqui? É o 2. Qual é o expoente do x aqui? Se eu não tenho nenhum número aqui em cima dele, é como se tivesse 1. Então, eu coloco em evidência o x de menor expoente, que é o x, né? Aí eu abro parênteses, porque ele vai multiplicar. Aí eu vou pegar o primeiro termo aqui, primeiro termo que é o primeiro que aparece aqui, até chegar nesse sinal de mais. O primeiro termo é 2x ao quadrado, não é? Então, o primeiro termo é 2x ao quadrado. Eu pego esse primeiro termo, 2x ao quadrado, e vou dividir pelo que eu coloquei em evidência, que é o x. Vou dividir, vou passar o traço aqui. Aqui eu tô fazendo um rascunho para vocês. Tô fazendo aqui como se fosse um rascunho para vocês verem, tá? Depois eu vou apagar aqui que não tem necessidade. E vou dividir pelo termo que eu coloquei em evidência. Tá? Então, eu pego o primeiro termo que apareceu aqui, que é o 2x ao quadrado, e vou dividir pelo x que eu coloquei em evidência, tá? 2x ao quadrado dividido por x. O que é 2x ao quadrado, gente? 2x ao quadrado é 2 vezes x, porque x ao quadrado não é x vezes x, que dá x ao quadrado, que eu vou dividir, que eu estou dividindo por x, não é? Então, ó, o que é x ao quadrado? X vezes x, que eu estou dividindo por x, né? Então, agora, se eu estou dividindo, eu posso cortar, ó. Aqui não está multiplicando, e aqui eu não estou dividindo por x, eu posso cortar esse x com o outro x aqui. Esse x com esse eu corto, aí vai sobrar o quê? 2x. Então, 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x. 2x, certo? Aqui eu fiz só para mostrar para vocês de rascunho, como que faz. Agora, eu vou colocar o sinal de mais, ó, vou colocar aqui o sinal de mais, e agora eu vou pegar o segundo termo, que é o 5x, e dividir pelo termo que eu coloquei em evidência, tá? E dividir pelo termo que eu coloquei em evidência aqui, vou fazer aqui embaixo. 5x, que é o segundo termo, eu vou dividir pelo x que eu coloquei em evidência. Passo o traço aqui, tô fazendo isso aqui a gente faz no rascunho, tá? Vou dividir por x, tá? Agora, 5x dividido por x, a mesma coisa, ó, tem x aqui, x em cima e x embaixo. Então, eu posso cortar, ó. Posso simplificar aqui, ó, a gente coloca, tá simplificando. Isso eu posso fazer porque eu tô multiplicando aqui em cima, tá? O 5 tá multiplicando o x, por isso que eu posso fazer isso. Cortar esse x com esse, o que sobrou? 5. Fecho parêntese, igual a 0, certo? Então, isso que é colocar em evidência. Colocar em evidência é porque eu tenho x ao quadrado no primeiro termo e tenho x no segundo termo. O x, ele está repetindo nos dois termos, não tá? Eu vou colocar o de menor expoente, que é esse. Aí, coloco em evidência, abro parêntese,
Pego o primeiro termo, que é 2x ao quadrado, divide por x, coloco o resultado aqui, mais pego o segundo termo, que é 5x, divido por x, que deu 5, fecho parênteses igual a zero. Esse é o primeiro passo, colocar em evidência. Depois, segundo passo, separar a equação produto em dois casos. Agora, o que aconteceu? Aqui o x, ele está multiplicando tudo isso que está dentro do parêntese, não é? Ó, ele está multiplicando o 2x mais 5. Então, eu vou separar agora essa equação produto. Então, o x aqui, como se tivesse um pontinho de vezes aqui, que eu estivesse multiplicando, e eu vou separar. O que eu vou separar? Eu pego o primeiro fator, que é o x, e coloco igual a zero, e depois eu pego o segundo fator, que é 2x mais 5, igual a zero. Então, o primeiro fator aqui, o que é fator, gente? É cada termo que eu estou multiplicando. Primeiro fator aqui, o x, então eu coloco x igual a zero. Agora, o segundo fator é 2x mais 5. Então, eu vou pegar 2x mais 5, 2x mais 5 igual a zero também, tá? Só que aqui eu já achei um valor do x aqui, que é x igual a zero. Vou colocar até de vermelho para destacar que eu achei o valor dele. Agora aqui eu vou ter que achar ainda o valor do x. Aqui não formou uma equação do primeiro grau, não é? 2x mais 5 igual a zero. O que eu tenho no primeiro membro? 2x mais 5, né? Que é antes do sinal de igual. O que eu tenho no segundo membro? Que é depois do sinal de igual, zero. Então, para eu achar o valor do x, eu não tenho que deixar ele sozinho. Só que no primeiro membro, ele não está sozinho aqui, ó. Ele está com 2, que está multiplicando ele, e está com mais 5. Então, eu vou ter que tirar um por um para deixar ele sozinho. Qual que eu tiro primeiro? O 2 ou o 5? O 5, porque o 2 ele está junto com ele multiplicando aqui, então ele passa por último. Então, primeiro eu passo para lá, passo para o segundo membro, primeiro, o que não está multiplicando o x, que é o mais 5. Então, eu vou repetir 2x, vou colocar o sinal de igual, porque eu vou tirar o 5 daqui, o mais 5 vai sair, já saiu, eu tirei ele daqui. Agora, eu vou repetir o zero, vou repetir o zero, que já está no segundo membro, então eu repito ele, que já está depois do sinal de igual. Ele vai continuar depois do sinal de igual, repito, e passo o 5 para cá, porque eu tirei ele daqui antes do sinal de igual, tá? Então, ele passa ele para lá. Se ele está somando no primeiro membro, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de somar? Subtrair. Então, menos 5, certo? 0 menos 5. Agora, eu vou ter que resolver essa operação aqui, 0 menos 5. Então, eu vou repetir 2x igual 0 menos 5 vai dar menos 5, né? Quando eu tenho 0 somando ou subtraindo, o resultado não altera. Agora, já achei o valor do x? Não. Por quê? Porque o x não está sozinho ainda no primeiro membro, olha. O que está atrapalhando aqui o x? O 2. Então, eu vou tirar o 2 daqui. Tirar o 2 daqui, vou colocar x igual... Passo o 2 para o segundo membro. Só que antes de eu passar o 2 para o segundo membro, eu vou repetir o que já está no segundo membro. O que já está depois do sinal de igual aqui é o menos 5. Então, repito ele. Agora sim, eu passo o 2 para cá. Ele não está multiplicando aqui no primeiro membro? Ele não estava multiplicando? Então, eu vou passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, passo o traço de divisão. Menos 5 dividido por 2. Não precisa fazer divisão, porque não vai dar uma divisão exata. Não, vai dar uma divisão exata, mas não vai dar um número inteiro, tá? Então, pode deixar em forma de fração, tá? Menos 5 meios. Pronto, achamos o valor do x. X igual a menos 5 meios. Então, qual que vai ser o conjunto de solução dessa equação aqui, olha? Tem dois valores, x igual a 0 e x igual a menos 5 meios. Então, conjunto de solução igual, vou fazer as chaves aqui, porque todo conjunto ele é dado entre chaves, tá?
Sempre que vai escrever o conjunto de solução, gente, a gente coloca o menor primeiro. Qual que é o menor valor do x aqui? É o menos 5 meios ou o zero? É o menos 5 meios, né? Porque ele é negativo, então ele é menor. Então, menos 5 meios, que eu vou representar assim. Coloco ponto e vírgula. Por quê? Para não confundir com vírgula de número decimal, tá? E depois eu coloco o zero, que é o outro valor do x, que a gente achou. E agora eu vou fechar as chaves. Então, essa é a forma de a gente resolver uma equação incompleta quando c for igual a zero. O terceiro passo é encontrar as soluções. Já achei, tá? Já achei a solução. Pulei o passo, viu, gente? O terceiro passo é encontrar as soluções resolvendo a equação do primeiro grau. Então, o segundo passo seria separar a equação produto, né? X igual a zero, 2x mais 5 igual a zero. E depois resolver. Agora, vamos resolver aqui, ó, essa equação. Menos 3x ao quadrado mais 12x igual a zero. É uma equação incompleta. Por quê? Porque eu tenho o valor do a, né? Qual que é o a aqui? O a não é o que está multiplicando o menos 3, o x ao quadrado? Então, é o menos 3, que é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Opa! Menos 3. Qual que é o valor do b? O b é o que está multiplicando o x. Qual é o número que está multiplicando o x aqui? 12. Mais 12, né? Que ele está positivo. Mais 12. E o c é o termo independente, o número que não tem letra. Qual o número que não tem letra aqui? Zero, porque não tem, né? Número sozinho aqui. Então, como c é igual a zero e o a e b são diferentes de zero, a gente tem uma equação incompleta. Então, aqui eu vou resolver como? Olha, não tenho o valor do c, mas eu tenho do a e b. Eu tenho x ao quadrado e tenho x. Tenho x nos dois termos. Olha, aqui eu tenho o primeiro termo, que é menos 3x ao quadrado. Aqui eu tenho o segundo termo, que é 12x. Então, eu vou colocar o x em evidência. Quando eu tenho x, quando eu não tenho c, quando c é igual a zero, e eu tenho x nos dois termos, a gente coloca o x em evidência, sempre colocando de menor expoente. Qual que é o menor expoente? É esse daqui, ó, o x elevado a 1, né? Só que aqui, gente, a gente pode colocar também o número em evidência. Por exemplo, o 3, ele é divisível por 3. O 12 também é divisível por 3. Então, eu posso colocar, como os dois são divisíveis por 3, eu vou colocar o 3 em evidência também, 3x em evidência, tá? Então, pode olhar o número e a letra. Como a letra repete, coloca o x de menor expoente, que é esse daqui. E o 3, que é o coeficiente do x ao quadrado, e o 12, que é o coeficiente do x, os dois dão para dividir por 3. Então, eu coloco o 3 também em evidência, tá? Na frente do x. Abre o parêntese e agora eu vou pegar o primeiro termo. Qual que é o primeiro termo? Menos x ao quadrado. Vou fazer aqui no cantinho aqui. Menos 3x ao quadrado, que é o primeiro termo aqui, ó. Que é o que está antes aqui do sinal de mais. E vou dividir pelo qual que eu coloquei em evidência. Qual que eu coloquei em evidência aqui? 3x. Opa. 3x. Vou dividir por 3x. Esse aqui a gente faz no rascunho, tá? Agora, olha, menos 3x ao quadrado, ele é a mesma coisa que menos 3 vezes x, não é? Porque x ao quadrado não é x vezes x? Então, estou desdobrando ele aqui, tá? Dividido por 3x, não é? Agora, como aqui em cima está multiplicando e aqui eu estou dividindo, a gente pode simplificar aqui, cortando, olha. Esse 3 com esse 3 eu posso cortar, o 3 de cima com o 3 de baixo eu posso cortar. E o x, um x de cima. Opa, tô cortando aqui. Esse x de cima eu posso cortar com esse x de baixo. Opa, fiz errado aqui.
Posso cortar com esse X aqui, ó. Tá? Tô cortando. Então, esse X de cima eu cortei com esse X de baixo. Esse 3 eu cortei com esse 3. Ó, vou cortar, cortei com esse 3. Agora, esse X aqui, eu posso cortar? Não, porque eu não tenho outro X aqui embaixo para cortar com ele. Então, esse X vai continuar. E esse sinal de menos também, viu, gente? Não pode esquecer que esse sinal de menos também. Então, vai ficar menos X. O que sobrou aqui? Eu cortei esse 3 com esse X com esse. O que sobrou? Menos X. Então, menos X. Agora eu vou apagar esse aqui porque foi... Opa. Vou apagar aqui porque foi rascunho, tá? Então, sobrou menos X, tá? Agora eu vou colocar mais, porque aqui eu tenho o sinal de mais. Agora eu vou pegar o segundo termo, que é o 12x, e vou dividir pelo que eu coloquei em evidência, que foi 3x. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, aqui, ó, o segundo termo, que é o segundo que vem depois do sinal de mais aqui, com 12x. Eu vou dividir, passo o traço de divisão, vou dividir pelo qual que eu coloquei em evidência aqui? 3x. 3x, tá? E a gente vai, ó, eu tenho x em cima e x embaixo, posso cortar. Então, aqui eu posso cortar, ó. Pegamos. Vou cortar esse x com o x de cima com o x de baixo, tá? Cortei esse x de cima com o x de baixo. E agora sobrou o quê? 12 dividido por 3. 12 dá para dividir por 3, não dá? Quanto que é 12 dividido por 3? 4, né? 4 vezes 3, 12. Então, ficou 4, tá? Porque eu cortei esse x com esse e 12 dividido por 3, 4. Agora, fecho o parêntese, igual a 0, tá? Aí, agora, o 3x, ele tá multiplicando tudo que tá dentro desse parêntese. Então, agora a gente separa aqui os fatores igual a 0. Vou pegar o 3x aqui, 3x igual a 0, e pego esse segundo fator, que é tudo que eu tenho dentro do parêntese, esse segundo fator aqui, que é o que eu tenho dentro do parêntese aqui, que é menos x mais 4, menos x mais 4 igual a 0. Aí eu vou resolver cada uma, ó. Aqui ficou uma equação do primeiro grau e aqui ficou outra equação do primeiro grau. Então, eu vou resolver cada uma separado, tá? Primeiro, vamos resolver essa aqui, ó. 3x igual a 0. O que eu tenho no primeiro membro aqui? 3x. O que eu tenho no segundo membro? O 0, não é? Então, para resolver essa equação, eu vou ter que deixar o x sozinho. Então, eu vou ter que tirar o 3 daqui, não é? Então, vai ficar x igual. Vou repetir o 0, que já está depois do sinal de igual, repito ele. Como eu tirei o 3 do primeiro membro, eu vou passar ele para o segundo. Aqui ele não está multiplicando o x, vou apagar isso aqui que está atrapalhando. Aqui ele está multiplicando o x, ele vai passar com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, passo o traço de divisão, 0 dividido por 3. E agora a gente resolve essa divisão. X igual 0 dividido por 3 vai dar 0, porque 0 vezes 3 dá 0. Então, achamos um valor para o x, que é o 0. Agora, vamos resolver essa daqui, essa outra equação do primeiro grau aqui. O que eu tenho no primeiro membro? O primeiro membro é tudo que eu tenho antes do sinal de igual. Menos x mais 4. O que eu tenho no segundo membro? O 0. Para achar o valor do x, eu vou ter que deixar ele sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho aqui no primeiro membro? Não. O que eu tenho junto com ele? O 4. Então, eu vou tirar o 4 daqui. Então, eu vou deixar só o menos x aqui, ó. Menos x
vai ficar menos x igual a, entendeu? Olha, o que eu tenho no primeiro membro? Menos x mais 4. Para deixar o x sozinho, eu vou ter que tirar o 4 daqui. Então, tirei o 4, ficou só menos x, igual a... Vou repetir o 0, que já está depois do sinal de igual, ele vai continuar depois do sinal de igual, e passo o 4 para lá. Se ele muda de membro, ele passa com a operação inversa, né? Então, olha, aqui ele está somando. Ele vai passar... Qual que é o inverso de somar? Subtrair, menos 4. Aí, agora eu vou ter que resolver aqui, ó, 0 menos 4, tá? Então, vai ficar menos x igual 0 menos 4 vai dar menos 4. Agora, o x ele não pode ficar negativo. A letra que eu estou procurando, ela não pode ficar negativa. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar essa equação por menos 1, tá? Quando a letra que eu estou procurando está negativa, ó, deu menos x igual a 4, aí eu multiplico por menos 1 a equação. Quando eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal da equação toda. Do primeiro membro, inverte o sinal do segundo membro também. Então, o x está negativo, estou multiplicando por menos 1, ele vai ficar positivo. X igual a... O 4 está negativo, eu estou multiplicando por menos 1, ele vai ficar positivo. X igual a 4. Então, esses são os dois valores que a gente achou, ó, 0 e 4, os dois valores de x. Então, o conjunto solução é igual a... Vou abrir a chave, porque todo conjunto a gente coloca entre chaves. E sempre coloco o menor valor que a gente achou para x. O menor foi o 0, né? 0. E depois, o outro valor que a gente achou foi o 4. E fecha a chave. Vamos fechar a chave aqui, certo? Agora, nós vamos para a atividade aqui, gente. Qual a expressão algébrica simplificada... Vou diminuir aqui, não. Qual a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro e a área total da figura abaixo, tá? Eu quero achar o perímetro e a área total dessa figura. Nós vimos aqui que aqui é um retângulo, né? Essa figura aqui é um retângulo. Vou até aumentar aqui mais para ficar parecendo retângulo. O retângulo, né? E eu quero achar o perímetro e a área. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né? Vou escrever aqui, ó. Perímetro. Vou escrever para quem não lembra. Soma dos lados, né? Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, para eu achar o perímetro aqui, dessa figura, é só somar os lados. Olha, eu vou somar quanto que vale cada lado. Se é um retângulo, se daqui até aqui mede x menos 2, daqui até aqui também vai medir x menos 2. Se daqui até aqui mede x menos 1, ó, x menos 1, daqui até aqui também vai valer x menos 1. Então, vamos somar os lados agora. Então, eu vou somar x menos 2. Para achar o perímetro, eu vou chamar o perímetro de P maiúsculo, que é igual. Então, eu somo o primeiro lado, x menos 2, mais o segundo lado. O segundo lado aqui, x menos 1, mais x menos 1, mais terceiro lado. Quanto que vai medir esse lado aqui, ó? Se aqui mede x menos 2, aqui também x menos 2. X menos 2 mais o quarto lado aqui, que é esse daqui. Se aqui mede x menos 1, aqui também vai medir x menos 1, mais x menos 1. E agora nós vamos somar os termos semelhantes. Eu só posso somar x com x, número sem letra com número sem letra, tá? Então, vamos somar o x aqui. Ó, onde que eu tenho x aqui? Eu tenho x aqui, vou colocar de vermelho. Tenho x aqui. Tenho x aqui. E tenho x aqui.
Então, vamos somar o x. X mais x, 2x. 2x mais 1x, 3x. 3x mais 1x, 4x. Então, 4x. Agora, vamos somar os números que não tem letra. Menos 2, menos 1. Menos 2 com menos 1, sinais iguais, lembra? Soma e conserva o mesmo sinal. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. Então, menos 6. Esse é o perímetro. 4x menos 6. Posso somar o 4? Posso subtrair aqui, no caso aqui, né? 4 menos 6? Não. Por quê? Porque o 4 está multiplicando o x e o 6 não. O 6 não tem letra, então não posso. Essa é a resposta, tá? Agora vamos achar a área total da figura. Aqui não é um retângulo? Essa figura não é um retângulo? Para achar a área do retângulo, qual que é a fórmula para achar a área do retângulo? Lembra? A área do retângulo é igual a base vezes altura, né? Então, vamos lá. A área, vou chamar de A maiúsculo. A base, qual que é a base aqui? A base é esse daqui, ó. Base é esse daqui. Esse daqui mede x menos 2, daqui x menos 2. Então, x menos 2 vezes altura. Qual que é a altura aqui? X menos 1. Coloco entre parênteses, por quê? Porque tem dois termos aqui, né? Então, coloco entre parênteses, x menos 1. Opa! Como que eu multiplico agora? X menos 2 vezes x menos 1. Vou explicar. A área é igual. Então, primeiro, eu vou pegar esse x e multiplicar tudo que está dentro do outro parênteses, tá? Então, eu vou pegar ó, esse x. Vamos ver. Esse x vai multiplicar. Não vai dar certo, não, tá? Ó, esse x vai multiplicar tudo que está dentro desse outro parênteses aqui. Então, ele vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 1. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Agora, o x vai multiplicar o menos 1. Vamos fazer o jogo sinal. Esse x, ele tá positivo, não tá? Por quê? Porque não tem nenhum sinal na frente dele aqui. É como se tivesse mais. O 1 está negativo. Mais com menos na multiplicação dá menos. X vezes 1, x. Um x, que não precisa colocar um 1 aqui, né? Pronto, esse x já multiplicou tudo que está dentro desse outro parênteses. Olha, multiplicou o x e multiplicou o menos 1. Agora, eu vou pegar o menos 2 desse parênteses e vai multiplicar tudo que está dentro do outro, tá? O menos 2 vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 1. Então, vamos lá. O 2 está negativo, ele vai multiplicar o x. Esse x aqui, ele está positivo, não tá? Então, menos com mais dá menos. 2 vezes x, 2x, né? Agora, o menos 2 vai multiplicar o menos 1. Então, menos daqui, do menos 2, vezes menos do menos 1, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Certo? Agora, nós vamos ver se tem termos semelhantes para somar. Eu só posso somar x ao quadrado com x ao quadrado. Tem outro x ao quadrado para somar com esse? Não. Tem outro x para somar com esse? Tem esse x aqui. Então, eu posso somar os termos semelhantes, então. Então, eu vou colocar a igual, y é a área, tá? X ao quadrado, como não tem outro x ao quadrado para somar com ele, eu vou repetir ele, tá? X ao quadrado. Agora, esse x tem um outro aqui para somar. Os dois são menos. Então, quando eu tenho sinais iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Aqui na frente do x é como se tivesse 1. Menos 1x com menos 2x vai dar menos 3x, tá? Porque os dois são negativos. Então, eu conservo o sinal de menos e somo 1x mais 2x, 3x. O 2 tem outro número sem letra para somar com ele? Não. Então, eu repito ele. Mais 2. Então, essa é a área desse retângulo.
x ao quadrado menos 3x mais 2. Não posso somar nem subtrair x ao quadrado com x, porque um é x ao quadrado e o outro é x, tá? Então, essa é a resposta. Gente, a aula de hoje foi mais comprida, por quê? Porque é um conteúdo mais complexo para vocês e essa explicação vai ajudar vocês a resolver as atividades do PET, tá? Do PET 3, semana 6, da semana 6. Espero que ajudem, espero que tenha ajudado vocês para conseguir fazer as atividades sem nenhuma dúvida, tá? Qualquer coisa, assistam esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês conseguirem resolver. Até a semana que vem.